a igreja que prevalece. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa verdade e vamos ver algumas características dessa igreja, que é a igreja que prevalece. A primeira característica é que essa igreja é apaixonada pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas. Essa igreja é apaixonada por almas e pelas vidas, amém? Lá em Mateus 5, versículo 13, gostaria de pedir que você pudesse abrir a sua Bíblia agora nesse momento. Mateus capítulo 5, versículo 13. E nós vamos ler esse versículo. Esse versículo faz parte do Sermão do Monte. E diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Entre as muitas características do sal, uma delas que eu vou citar aqui, e única que eu vou citar, mas tem outras, é que o sal, ele vive em função dos outros. Amém? O sal sozinho, você não consegue comer. Tem alguns que ainda fogem essa regra aí, e às vezes ficam experimentando lá o sal de vez em quando. Mas na maioria das vezes, quando a gente come o sal, a gente come o sal com algum outro alimento. A gente não come o sal puro. Sempre vai ser com outro alimento. Ou seja, o sal sempre vai ser usado em função de outro alimento, para temperar outro alimento. E as nossas vidas, irmãos, não é diferente. Amém? A nossa vida é viver em função do outro. Nossa vida só vale a pena quando nós vivemos em função do nosso próximo, daquele que está perto de nós, daquele que nós sabemos que precisa de ouvir falar de Jesus, de ser cuidado, de ser tratado, de ser discipulado, de ouvir a verdade, de ter a vida transformada. E isso só vai acontecer quando nós realmente formos o sal da terra para aquela pessoa, para aquele nosso próximo, ou para aquela pessoa que é a nossa próxima. Outra função também, irmãos, é sermos embaixadores. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios, logo à frente, capítulo 5 e versículo 20. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz o quê? Amém? Vamos todos juntos? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Nós somos o que, irmãos? Embaixadores. De quem? De Cristo. Por quê? Porque nós amamos as pessoas. Parte da nossa visão diz que nós somos uma igreja que valoriza as pessoas. Nós só estamos aqui nessa cidade para valorizarmos as pessoas. Nossa função é essa. E a nossa missão também é essa. E como embaixadores de Cristo, irmãos, como é que funcionava essa questão dos embaixadores? E eu entendi muito claro, eu nunca tinha ouvido isso antes. Se eu ouvi, eu não me lembrava. Na conferência estadual dessa semana que passou, da semana passada, que apóstolos não era uma palavra hebraica nem grega, era uma palavra romana. Apóstolo é uma palavra romana. Jesus pega essa palavra do vocabulário romano para chamar os discípulos, né? Para intitular os discípulos lá de apóstolos. Eu achei isso super interessante. Por quê? Quem era o apóstolo lá no Império Romano? O Império Romano era o império que reinava naquela época que Jesus veio, em que os discípulos viviam, em que começou o Evangelho. Era o Império Romano que dominava tudo. E aí, o que eles faziam? Nas
nações que eram nações pacíficas, que não era o caso da época de Israel, nas nações pacíficas, nações que não dava problema, o que o imperador fazia? Ele mandava os seus apóstolos para lá. O que esses apóstolos iam fazer lá naquela nação, os apóstolos romanos? Eles iam para lá para implantar a cultura romana naquele lugar pacificamente. Eles iam lá morar, lá no meio do povo, e lá eles iam simplesmente viver a cultura romana no meio do povo daquela nação, e o povo daquela nação ia começar a aprender a cultura romana sem guerra, sem luta, sem espada, sem briga, né? Simplesmente iam, sem perceberem, as pessoas daquela nação iam aprendendo aquela cultura, no caso ali a cultura romana. Jesus pega essa palavra, apóstolos, e intitula os seus discípulos. Por quê? Porque a intenção de Jesus era a mesma, enviar os apóstolos para que pudessem ali implantar a cultura do reino de quem? De Deus, pacificamente entre as pessoas. E eu achei isso muito interessante quando o pastor falou isso ali, porque é exatamente o que nós estamos fazendo hoje, amém? Isso foi só para os apóstolos? Não, isso é para quem? Para nós também. Nós estamos aonde? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, implantando a cultura do reino de Deus. Implantando a cultura do reino de Deus. Ensinando as pessoas com a nossa própria vida como é viver o evangelho de Deus. Como é viver de acordo com a vontade de Jesus. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a maioria diz que conhece a Deus, que segue a Jesus ou que serve a Jesus, porque quando a gente pergunta para alguém que não é evangélico, você tem Jesus? Eu tenho. Mas até onde tem Jesus? E os frutos? Né? E a prática? E a vida? Será que está implantando essa cultura do reino de Deus? Então, nós estamos aqui, irmãos, para mostrar com a nossa prática de vida. Porque não adianta a gente falar e não viver. Nós precisamos viver exatamente a cultura do reino de Deus. E para quem está chegando agora, 3 capítulos importantíssimos para você aprender a cultura do reino de Deus. Mateus 5, 6 e 7. Jesus ali, ele consegue rapidamente mostrar para qualquer pessoa como que é viver a cultura do reino de Deus no Sermão do Monte. Como que é viver realmente a cultura do reino de Deus. Jesus mostra ali no Sermão do Monte. Então os embaixadores serviam dessa forma, os apóstolos, para atrair os cidadãos daquele país para se tornarem cidadãos romanos. E nós estamos atraindo os cidadãos do reino deste mundo para serem cidadãos do reino de Deus. É isso que nós queremos, transformar os cidadãos daqui dessa cidade de Boa Esperança em cidadãos do reino de Deus. Que sirvam a Deus, que realmente vivam aquilo que Jesus deixou. Os embaixadores também para influenciar a cultura daquele país com os valores da cultura romana. E nós queremos influenciar com os valores do reino de Deus. Que são os únicos valores, irmãos. Não existe valor fora da Bíblia. Todos os valores que vêm de Deus estão na palavra. Não tem nada além dela. Tudo está na palavra de Deus. Tudo que o homem precisa para viver bem, toda a cultura que o homem precisa para viver bem, está na palavra de Deus. Eu sempre gosto dessa ilustração do pastor Jucimar, que às vezes a gente acha que Deus não estraga prazeres. Que Deus proíbe a gente fazer isso, ou proíbe a gente fazer aquilo, ou que Deus é chato, que Deus não gosta que a gente se divirta. Isso é mentira do diabo, irmãos. Mentira. Porque tudo que Deus diz para que a gente não faça é para o nosso próprio bem. É para prevenir, para que a gente não quebre a cara, para que a gente não faça besteira, para que a gente simplesmente não tome decisões erradas. Então, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso bem. Pecado, irmãos, não afeta a Deus. O nosso pecado não afeta a Deus. Não prejudica a Deus, prejudica a gente mesmo. Quem vai sofrer as consequências
né, do nosso próprio pecado somos nós mesmos, não é Deus. E às vezes a pessoa acha que está, né, não vou pecar porque Deus, não, por sua causa. É para você não sofrer, é para você não se ferir, é para você não colher consequências ruins. É claro que Deus se entristece quando você se afasta e peca, ou peca e se afasta. Mas Deus continua o mesmo, imutável. Deus não muda. Mas você muda. E se você pecar, muda para pior. Agora, se você obedecer a Deus, você vai mudar para melhor, amém? Cada vez mais. Vamos continuar aqui? Irmãos, segundo ponto aí da igreja que prevalece. A primeira que é apaixonada por almas, por vidas, por pessoas. Amém? Nós somos ou não somos? Somos apaixonadas por pessoas. Segundo ponto aí da igreja que prevalece, coloca o ministério nas mãos do povo. Nós temos vivido isso, irmãos. A igreja que prevalece é aquela que coloca o ministério nas mãos do povo. É algo que tem acontecido de um tempo para cá. Porque antes era só o pastor que pregava, era só os diáconos que oravam. Eu venho, né, desde pequena, quer dizer, pequena eu já sou até hoje, né? Mas desde criancinha lá, no Evangelho. Porque minha mãe sempre foi. Quando eu nasci, minha mãe já era, porque ela, desde pequena também, foi levada para a igreja pelos meus avós. Os meus avós, né, já adultos, se converteram na igreja batista. Vovô era diácono. Meu avô é vivo até hoje, mas hoje, né, já está bem velhinho. Minha avó era professora de EBD, aprendeu a ler na Bíblia. Ela não sabia ler, ela aprendeu a ler na Bíblia e pôde ensinar. Então, eu cresci nesse ambiente de igreja, mas sempre, né, limitado. Nem todos trabalhavam. 10% trabalhava para 90% da igreja. Mas hoje, na visão, né, em células de discipulado, todos podem trabalhar. Amém? Todos podem trabalhar no reino. Todos podem dar a sua participação, a sua contribuição para cuidar de uma pessoa, para cuidar de uma vida. Porque você, discipulando uma pessoa, você já está, assim, abençoando o reino de Deus. Se você, pelo menos, cuidar de uma vida, você já vai estar abençoando o reino de Deus. Já vai estar ajudando aquela pessoa a crescer. E nós ouvimos tanto isso nesse final de semana, né? Os pastores falam, se eu não me engano, o pastor Domingos, falando do Barnabé. Quem já ouviu falar do Barnabé aqui? Poucas pessoas, pelo que eu vejo. Ou estou vendo daqui. Mas Barnabé era o discipulador de Paulo. Paulo foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. A maior parte, né, 13 cartas são dele. E foi quem praticamente evangelizou toda a Ásia, parte da Europa. E foi um grande missionário da época dele. Mas tudo porque um discipulador acreditou nele. E era Barnabé. Barnabé não escreveu um livro do Novo Testamento, sequer. Mas ele discipulou Paulo. Paulo estava abandonado lá em Tarso, na cidade dele. E Barnabé foi lá atrás dele. E discipulou Paulo. E depois de Paulo, ele discipulou Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos. De Marcos, que foi o primeiro evangelho e base de todos os outros. Então, irmão, às vezes você olha assim, estou discipulando fulano, mas você não tem ideia de onde fulano pode chegar. Você não tem ideia, de repente você está discipulando hoje um grande evangelista, alguém que vai ganhar muitas vidas para Jesus. E você, às vezes, não tem noção de como Deus pode usar esse discípulo. Que você hoje está empenhando e doando a sua vida para isso. Porque Paulo ganhou muitas vidas para Jesus, muitas. Barnabé não tem noção, né? Pelo menos não tinha noção na época, do quanto que ele foi usado por Deus para discipular Paulo. Ninguém acreditou em Paulo, só Barnabé. Só Barnabé acreditou e investiu a vida dele nisso. Então, irmãos, colocar o ministério nas mãos do povo é uma característica muito grande. E uma das principais da igreja que prevalece.
Porque é isso que nós temos vivido hoje. O ministério está na mão de vocês. Cada líder de célula, cada discipulador, cada discipuladora, os líderes de setor, os supervisores, os líderes de região. O ministério está na mão do povo, está na mão da igreja. Quando que eu ia ver isso há alguns anos atrás? Quando que eu poderia imaginar que nós estaríamos vivendo isso hoje? Mas glória a Deus, amém? Efésios 4, 11 e 12, agora todos podem ler bem bonito, hein? Dá para ver daí? Vamos lá, todos juntos? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, são os 5 ministérios. E aqui no nosso meio, muitos já estão exercendo esses ministérios. De apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastores e de mestres. Muitos aqui já têm exercido esse ministério. Por quê? Porque nós temos visto, nós temos tido essa visão como igreja, de colocar o ministério na mão do povo. Amém, irmãos? Terceiro, irmãos, tem no seu DNA os 4 níveis de submissão. Amém? Vamos ler Filipenses 2, de 12 a 13, bem forte também. Então, assim, pois, amados meus, como sempre, o quê? Obedeceis, não só na minha presença. Então, a igreja que prevalece é aquela que tem no seu DNA os 4 níveis de submissão, e nós vamos ver esses 4 níveis aqui. E Paulo mesmo, em Filipenses, nessa carta aos Filipenses, ele coloca a questão da obediência. Obediência à liderança, submissão à liderança. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas para isso precisa existir a obediência. Primeiro nível aí de submissão. Submissão total. Submissão total. Segundo nível. Terceiro nível. E quarto nível? Amém? Vamos ver os textos bíblicos que nos falam sobre esses... Sentir igual e falar igual, né? Que nos falam sobre esses níveis, ok? Primeiro nível aí, submissão total. Hebreus 13, 17 diz o quê? Então, obedecei aos vossos guias. Algumas versões dizem aos vossos pastores. E sejam submissos para com eles, pois velam por vossa... Como é que o pastor vela por vossa alma? Pela sua alma. Vocês têm noção? Vocês sabiam que ele vai ter que prestar conta de cada um de vocês que está aqui? Ele vai ter que prestar conta de cada um de vocês que estão aqui. E aqueles que também não estão, né, que faltaram hoje, ok? Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, a submissão total, irmãos. Vocês não perdem nada em obedecerem à sua liderança. Vocês só ganham. Já foi dito isso aqui no púlpito, a gente repete muito isso para os nossos filhos. Não existe bênção na desobediência. Não existe bênção na desobediência. Sabe o que quer dizer o quê? Que existe maldição na desobediência. E a maldição para a vida de quem desobedece.
E não é porque o pastor joga praga ou o seu líder joga praga em você, não. É porque é consequência, irmão. A palavra de Deus está falando para você fazer uma coisa, você faz outra, vai ter consequência, não tem para onde fugir. Essas são leis espirituais. E nós já falamos aqui também várias vezes que leis espirituais são inquebráveis. Nem Deus quebra a lei que Ele decretou. Deus não quebra a lei que Ele decretou. Nunca vai quebrar. Então, irmãos, não pense que se você estiver desobedecendo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, ou acho isso, ou acho aquilo. Irmãos, ache aquilo que a Bíblia diz que você tem que achar. Não ache por si mesmo. A nossa sabedoria humana não é sabedoria. Eu não vou dizer a palavra que ela realmente é. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. E é por isso que nós precisamos buscar na palavra de Deus a sabedoria. E não em nós mesmos ou no nosso irmão, que às vezes tem menos sabedoria que a gente. A gente vai pegar conselho com alguém que tem menos ainda que a gente. Então, submissão total. Hebreus 13:17. Transparência completa. Ou seja, é um dos DNAs, um dos níveis, né? No caso da submissão, o segundo nível aí. O que diz lá 2 Reis 5:25? Esse texto de 2 Reis fala sobre o discípulo de Eliseu. Lá na conferência também nós escutamos o lado do Eliseu, mas eu aqui só vou falar do lado do Geazi, que era o discípulo de Eliseu. E o Geazi, ele naquele episódio lá com Naamã chega com vários tesouros, e aí ele vai lá no rio, toma 7 banhos, é curado, e ele oferece a riqueza para Eliseu, e Eliseu não quer a riqueza que ele trouxe. Ouro, roupas e tantos tesouros que ele trouxe. Mas o Geazi não se controlou e foi atrás do Naamã. E mentiu para Naamã. Dizendo lá, inventou uma história lá, e Naamã deu os tesouros para ele. Alguns tesouros para ele. Só que Eliseu, como profeta, sabia do que aconteceu. E foi onde ele pergunta. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, Geazi. E Eliseu perguntou, onde você esteve, Geazi? E aí Geazi respondeu o quê? Teu servo não foi a lugar nenhum. É onde Eliseu diz, eu vi o que você fez. E aí amaldiçoou o Geazi, e aí ele ficou leproso, e toda a geração dele também ficou leprosa. Irmãos, transparência completa. Só quem perde por não ser transparente é o discípulo. Às vezes o discípulo acha que pode mentir para o discipulador, ou pode não ser transparente, às vezes nem está mentindo, mas não abre o seu coração. Geazi aqui com certeza não abriu o seu coração para o Eliseu. Era uma fortaleza que ele tinha, essa questão do dinheiro. Ele abriu o zoião quando viu as riquezas ali do Eliseu. E ele não se controlou, porque era uma fortaleza que ele já tinha, não foi algo que surgiu de repente. E aí ele vai atrás do lado do Naamã, e aí acontece o que aconteceu. Por quê? Porque ele não foi transparente com o seu discipulador, né, com o seu mentor, que era o Eliseu. Então, irmãos, transparência completa. É um outro nível de submissão. E eu gravei uma frase que a pastora Ivone falou na conferência do ano passado, ano retrasado, acho que foi do ano retrasado, que assim, me deixou em paz em relação ao discipulado. A profundidade do discipulado depende do discípulo e não do discipulador. Por quê? Às vezes o discipulador fica em crise, meu Deus, fulano, e não sei o quê, e tal. Irmãos, a única coisa que o discipulador pode fazer é orar pelo discípulo e aconselhar o discípulo na medida que o discípulo deixar. O discipulador jamais vai poder obrigar você, e a gente sempre aconselha isso, nunca force uma barra, nunca force o discípulo a dizer, né, o que às vezes ele não quer falar, porque máscaras não podem ser arrancadas. Exatamente por isso, porque nada forçado vai dar certo.
Então, o discípulo que tem que entender que ser transparente é para o bem dele, não é para o bem do discipulador. O discipulador, irmãos, só vai te abençoar. Agora, essa frase me marcou muito. A profundidade do discipulado depende do discípulo e não do discipulador. O discipulador só vai na sua vida até onde você deixar. Ele só vai orar por você, só vai interceder por você, só vai te abençoar, só vai te aconselhar até onde você deixar. Então, transparência completa, ok? É um outro nível de submissão. Um outro nível de submissão, irmãos, é a boa, o quê? Atitude. Vamos abrir nossas Bíblias lá está na tela. 2 Samuel 15, 19 e 20, diz o quê? Vamos ler todos juntos? Amém? Aí falando um pouquinho da boa atitude do Itai. O restante, vamos lá? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. A boa atitude do Itai, de acompanhar o rei Davi. Ele não se importou com ele mesmo, ele se importou com o rei Davi. Ele podia muito bem ter voltado para a terra dele, ou simplesmente se servir a Absalão. Mas ele decidiu ficar e, aliás, ir com o rei Davi e protegê-lo. Acho que foi até numa conversa com o pastor Giovanni, ele falando que na casa dele tem algumas regras em relação aos filhos. E essas regras, desde pequenos. E para ele existem duas maneiras de obedecer. Obedecer simplesmente por obedecer e obedecer com uma boa atitude. Ele explicando que na casa dele os filhos dele são recompensados de forma diferente. Porque às vezes está obedecendo só porque, sabe, tem que obedecer, mas eu não queria obedecer. Faz porque sabe que tem que fazer. Isso não é obedecer com uma boa atitude. Mas obedecer com alegria, sabendo que é para o seu bem. Ter prazer em obedecer, isso é obedecer com uma boa atitude. E pode ter certeza que a recompensa de Deus também é diferente. Quando nós obedecemos ao Senhor com boa atitude, e essa foi a atitude do Itai, uma boa atitude, amém? Vamos lá? O quarto e último nível de submissão, pensar igual ao líder, sentir igual e falar igual. O que diz Filipenses 1:27? Amém? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver de modo digno, irmãos, do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo? Se não obedecer a palavra de Deus. Se não realmente viver aquilo que você prega que vive. Isso é viver de modo digno. E Paulo ainda diz, ou ele estando ou não. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica ou pela fé em Cristo Jesus. Então, pensar igual ao líder, sentir e falar igual. Outro texto que nos fala muito claramente sobre isso é Filipenses 2, 1 e 2. Vamos ler também?
Vocês observaram que tanto o primeiro texto que nós lemos como esse, Paulo está falando de ter uma única atitude? Todos. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, a igreja de Filipe. E ele diz, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma, tenhais o mesmo, sejais unidos de alma, tendo o quê? O mesmo sentimento. Ou seja, vocês precisam pensar da mesma forma. Como eu disse, eu venho de uma igreja batista. Cresci dentro de uma igreja batista. E eu vi muitas cenas tristes de divisões e separações dentro de igrejas, porque as pessoas pensavam diferente. Diferente do líder, diferente da liderança, não aceitavam, às vezes, a exortação, queriam o lugar do pastor. Eu vi isso, eu cresci vendo isso. E hoje, desde que nós começamos no ministério, tanto eu como o Rodrigo, nós decidimos jamais repetir os mesmos erros que nós vimos. Nós decidimos isso. Os erros que nós vimos, que separou, dividiu igrejas, que levou irmãos a saírem das igrejas chateados, tristes muitas vezes, que nós não faríamos a mesma coisa. Nós faríamos diferente. Viveríamos diferente, para que a igreja tivesse uma história diferente. Não uma história de divisão, não uma história de vergonha, não uma história de nada disso, mas uma história de amor. Uma história de amor às pessoas, de cuidado. E nós temos vivido isso, irmãos, amém? Nós temos vivido isso a cada dia, nas células, nos discipulados. A nossa igreja tem buscado viver isso. E nós temos visto que é muito mais prático nós vivemos assim do que vivemos em guerra, com pensamentos diferentes, com pensamentos de divisão, de facções, como diz a palavra de Deus. Então, Paulo, ele tinha esse mesmo objetivo, ele tinha esse mesmo coração, que ele queria ver as pessoas unidas, em unidade, tendo o mesmo pensamento. Um outro texto é Gênesis 11, versículo 6. Diz o quê? Ok? Esse texto, ele está lá em Gênesis 11, 6, né? Mas o contexto é a Torre de Babel. E aí Deus olha para aquele povo e diz que agora eles vão fazer tudo que eles quiserem, porque eles falam a mesma língua. Eles têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. E nós, irmãos, também precisamos estar no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, o mesmo alvo, para que nada possa nos parar. Nada. Nem o diabo, irmãos. Aliás, o diabo, nesse caso, é fichinha. Quando a igreja tiver realmente o mesmo pensamento, o mesmo alvo e o mesmo objetivo. Porque Deus está conosco, amém? Um outro texto também é Filipenses 2, 2 e 3. Diz o quê? Amém? Vira para o seu irmão aí do lado, diga para ele que ele é superior a você. Porque é assim que nós precisamos viver. Vendo o nosso irmão superior a nós. Nunca abaixo de nós. Jamais a gente pode olhar o nosso irmão de cima para baixo. Mas sempre olhar o nosso irmão como superior a nós, irmãos. Porque isso é humildade. E Paulo, ele diz isso muito claramente. Nada façais por partidarismo. Irmãos, dentro de uma igreja não pode ter partidos. Não pode ter partido. E como eu já disse, eu vi muito isso dentro de igreja. Eu sou do lado de fulano. Eu sou do lado de fulano. Igreja não tem isso, irmãos. O único lado que tem é Jesus Cristo. O único lado que você pode estar é o lado de Jesus. Eu defendo fulano,
isso não existe, não pode existir dentro de uma igreja. Partidarismo nunca. Ou vanglória, ou seja, para minha glória. Eu fazer as coisas para eu ser vista. Ou eu fazer algo para que eu receba glória. Jamais. Isso pode acontecer dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo. Um outro versículo também, Filipenses 2:4. Vamos ler todos juntos? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é tomar conta da vida do irmão? Não, mas é se importar com o seu irmão. Amém? O outro versículo, Filipenses 2:5-7. E esse é um dos textos mais incríveis que eu acho na palavra de Deus. Vamos ler juntos também? Tendo em vós... Vamos lá? Amém? Glória a Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão. Não existe outro exemplo mais perfeito do que o de Jesus. Porque ele obedeceu ao Senhor, ao Pai, ele se submeteu, ele realmente se humilhou. Irmãos, e quem somos nós para não fazermos isso? Se o próprio Deus agiu assim, quem somos nós para querermos nos exaltar diante do irmão ou queremos ser maior do que um irmão? Nós precisamos sempre estar nos olhando o outro como superior a nós mesmos. Diz também Filipenses 2, de 12-14, o que diz, irmãos? Nem contendas, Filipenses 2, 12-14. Todos os textos que nós lemos, a maioria deles estão em Filipenses. E aqui, é o último texto que nós vamos ler, Paulo deixa isso bem claro. Sem murmuração e nem contendas. Fazei o quê? Tudo. Fazei tudo. Sem murmurações e nem contendas. Irmãos, você pode perguntar assim, mas eu preciso obedecer em tudo à liderança? Sim, meu irmão. A submissão é obedecer em tudo. A submissão é você estar debaixo da autoridade. Isso é bênção para a sua vida, é cobertura. E não faça como Geazi, que achou que poderia mentir para a sua liderança. E infelizmente ele sofreu pela mentira que ele cometeu lá diante do apóstolo Eliseu. A submissão é algo muito importante para que a igreja prevaleça. Porque quando nós não somos submissos, nós somos rebeldes. Não existe outra palavra para insubmissão a não ser a rebeldia. Porque quando você se torna insubmisso, quer dizer que você não está concordando com a sua liderança. Não está concordando com a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Ah, mas pastora, se a liderança fizer alguma coisa errada, a liderança vai se ver com Deus. Só que você vai estar tranquilo, porque você foi submisso. Você é submisso. E aí a liderança que vai resolver com Deus, não é você. Agora, se você for insubmisso, aí você que vai ter que se ver com Deus também. E com o diabo, com certeza. Então, irmãos, conclusão, somos a igreja de Cristo, somos palavra e poder, e por isso vamos prevalecer. Que cada um de nós se dedique a esses princípios, porque isto é... Amém.